Olá, vamos começar aqui então esse curso de introdução ao uso do Energy Plus. O Energy Plus é um programa de simulação energética de edificações utilizado aí por engenheiros, arquitetos e pesquisadores para modelar tanto o consumo de energia quanto também o uso de água em edificações. Esse software é de código aberto, desenvolvido pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, né? Então você pode baixar esse programa, né, diretamente aí desse endereço, energyplus.net, né, onde, por exemplo, nessa data em que eu gravo esse vídeo, está disponível lá a versão 26.1.0. Lembrando que de 6 em 6 meses, em média, né, o Departamento de Energia lança uma nova versão, né. Esse software, o Energy Plus, né, ele basicamente precisa de dois arquivos de entrada para que ele realize a simulação, né? Um arquivo de entrada de dados, propriamente dito, né? Ambos são arquivos de texto, né? E esse arquivo de entrada de dados chamado de Input Data File aí, ou arquivo IDF, né? Porque a extensão dele vai ser sempre .idf. E o arquivo climático, né? Que é sempre uma extensão EPW, né? Então, .epw. O arquivo climático facilmente a gente encontra para a cidade que a gente quer realizar a simulação aí em banco de dados, né, em sites aí na internet, né? E o arquivo IDF, sim, esse é o que a gente precisa construir aí para rodar a nossa simulação. Então, basicamente, o curso aqui é dar uma primeira contato de vocês aí com a construção desse arquivo IDF, né? Esse arquivo IDF, então, como eu já falei, é um arquivo de texto, e ele é dito assim que ele é composto por objetos, né? Cada objeto está ali, de certa forma, dando entrada com as características daquilo que ele se propõe, né? Por exemplo, aqui nós temos um exemplo, né? Onde é um objeto que especifica um certo material, né? Então, aqui está a formatação, né? Você vê ali a primeira linha começa com o nome na verdade não, o título desse objeto, que é material, né? Depois vem um nome que você quer dar para esse material, nesse caso aí o nome que foi dado aí é A2, 4, in, dense, face, brick, né? Depois vem ali um ponto de exclamação, tudo que vier com ponto de exclamação, o software entende que a partir dali é um comentário, não é uma informação que ele precisa ler, né? Então, todos nesse print desse objeto aparecem os comentários sempre depois de um ponto de exclamação. Basicamente, o formato dos objetos são informações que são introduzidas, sempre a informação, uma vírgula, informação, vírgula, e a última informação, se vocês notarem ali, né, termina com ponto e vírgula. E aí você está dando informação para o software que esse objeto terminou a sua especificação, né? Então, aqui, de forma mais didática, né, ele está apresentando uma informação por linha. Então, na primeira linha vem o nome que você quer dar para esse material, a segunda linha ali vem que tipo de classe de rugosidade que esse material tem, a terceira a espessura, a quarta a condutividade térmica, depois a densidade, calor específico, absortância térmica, absortância solar, absortância visível, né? Uma coisa que vocês têm que ter em mente quando vocês vão trabalhar com o Energy Plus é que, como ele é um software desenvolvido pelos americanos, né, eles usam o sistema numérico deles, né? E aí há uma diferença para o nosso sistema numérico, né? O sistema numérico deles lá, eles usam o ponto, né, para fazer a separação com o decimal, né? E nós usamos a vírgula, né? Quando a gente fala aqui, por exemplo, ali a espessura do material, né? Ele está especificando como sendo 0,10, né? Para nós, aqui no Brasil, a gente escreveria 0,10, né? 0,10 metros, ou seja, 10 centímetros aí de espessura. Então, sempre que você estiver usando o Energy Plus, você tem que conversar na língua deles, né? Você tem que entrar com os dados aí pensando que a notação de separação de decimal tem que ser utilizada, é o ponto, tá? Então, dito isso, vamos partir para mostrar, então, diretamente lá na interface, né, esse arquivo. Então, eu estou aqui no computador, né, quando você baixa o software, né, ele vai ficar gravado no CTL, né, então, por exemplo, eu tenho essa pasta do Energy Plus, versão 26.1.0. Se você entrar dentro dessa pasta, né, vão ter várias outras pastas, né, e alguns arquivos aqui, né?
Então, algumas pastas aqui são interessantes a gente dar uma olhadinha, principalmente agora, né? Por exemplo, essa parte de documentation aqui, né? Então, se você entrar aqui em documentation, vai ter aqui alguns arquivos PDFs, né? Que são tipo manuais do NG Plus, né? O que a gente utiliza mais aqui é esse Input e Output Reference, né? Então, se você abrir esse arquivo, na verdade, aqui ele vai especificar qual é o formato de cada um dos objetos que você tem que né, se você for fazer o uso lá no IDF. Como eu dei o exemplo ali do material, né? Então, se você vir aqui procurar como é que, se eu quero especificar o material da parede, por exemplo, que é isso que vai acontecer, né? Esse material vai ser para a gente especificar os materiais que são utilizados na construção da edificação, né? Então, aqui vai ter como é que quantas linhas, né? Quais são os dados que você precisa fornecer para cada um desses materiais, né? E claro, tem várias classes de materiais aqui, não vou entrar no mérito nisso, né? Mas se a gente pegar aqui, então ele começa a especificar, deixa eu ampliar aqui, né? Então, esse objeto material, né? Quais são as entradas? Olha, tem um campo que é o nome, um campo que é a classe de rugosidade, um campo que é a espessura, um campo condutividade, um campo a densidade, um campo é o calor específico, outra absortância térmica, absortância solar e a absortância visível, né? E o exemplo aqui, que é o mesmo que eu coloquei lá no slide, né? Então, basicamente, ele é composto por essas informações. Então, você tem que, se você está especificando um material, você sempre vai ter que especificar todas essas características do material que você está dando entrada lá no IDF, né? Então, esse manual, digamos aqui, né, ele te traz aqui quais são todos os objetos que você pode utilizar num IDF, né, e qual é o formato de cada objeto, ou seja, com quantas linhas, quantos dados de entrada aquele objeto precisa para estar devidamente especificado, né. Voltando aqui, então, para esse nosso diretório, onde nós temos aqui a documentação, outro que, de repente, pode ser importante quando você está entrando no mérito dos modelos que o próprio NG Plus utiliza, né, é o de referência de engenharia, né? Então, esse documento aqui, esse manual, vai te trazer aqui todas né, baseado em que modelos matemáticos, né, essas simulações estão sendo realizadas, né? Então, aqui vai ter toda a explicação aí que seja necessária que você entenda, e às vezes você tem opções de escolher pelo método X, Y ou Z, né? Então, aqui ele vai apresentar essas questões mais de parâmetros de modelagem, né? E voltando aqui para o raiz, né, do NG Plus, né, tem outros diretórios aqui, por exemplo, ele tem exemplos de IDFs, né, nessa pasta de exemplos aqui, example files, né? Então, se você entrar aqui, vai ter vários exemplos. Por exemplo, eu quero fazer uma simulação de um sistema de ar-condicionado tipo VRF, né? Então, a primeira vez que eu vou fazer, não sei quais são os objetos que precisam ser modelados, né, no IDF lá para fazer essa simulação. Então, você pode vir aqui, vai ter de repente aqui um modelo que ele mostra um modelo de uma edificação onde ele fez a simulação básica do sistema VRF. Por exemplo, está aqui, ó, HVAC template 5 Zone VRF. Né? Então, é um IDF onde ele apresenta um exemplo de uma simulação do sistema de VRF. Então, às vezes, quando você tem primeiro contato, eu preciso fazer uma primeira modelagem de algo que eu nunca fiz, de repente, esses exemplos aqui podem ser úteis para você verificar como é que foi feito para aquele exemplo e como é que você tem que adaptar para a tua situação. Né? Então, esses são os principais. Aqui tem outros arquivos, né? E também, quando você está, então, fazendo a simulação, como eu falei, né, nós temos um arquivo base, né, que é o principal, que é o que basicamente o nosso curso vai se envolver, é como montar esse arquivo, né, conhecimento dos objetos mínimos que esse arquivo tem que ter, né, para poder rodar uma simulação. Né. Então, eu coloquei aqui um arquivo IDF, que eu chamei aqui de teste.idf. Né. Então, a primeira vez que você baixar o arquivo, talvez ele vai estar lá como bloco de notas, né? Ele vai estar como um arquivo texto, né? Então, você pode abrir ele como no bloco de notas, por exemplo, é um arquivo texto. Ele é composto por linhas, né? Se eu correr aqui, linhas, e como eu falei, vão ser vários objetos, né? Então, aqui tem outros objetos que a gente vai ver, né? Por exemplo, tem por exemplo, dos materiais. Aqui, por exemplo, tem vários objetos especificando vários tipos de materiais que provavelmente ele usou nessa simulação aqui para
modelar lá o material que compunha as paredes, o teto, o piso daquela edificação, né? Então, uma forma de editar um arquivo IDF é abrindo no editor de texto, né? E vindo aqui diretamente e escrevendo ou substituindo os valores que você quer alterar, né? É um formato, né? Mas existe um mais, que eu julgo que seja mais adequado para nós aqui, né? Que é justamente usar o editor, né? O interface que o próprio NG Plus fornece para nós, né? Então, se eu estou aqui nesse arquivo, e aqui no meu caso já está configurado, mas se é a primeira vez que você vai abrir esse arquivo, você pode vir aqui abrir com, né? Daí, no caso, aqui o meu já está aqui, que é esse EP Lounge aqui, que é digamos assim, a interface básica aí do NG Plus, né? Mas se você ainda é a primeira vez que você está abrindo, você não vai estar aparecendo para você, você vai ter que selecionar aqui de outro local, né? Você vai vir aqui, escolha um aplicativo no seu PC, né? E vai lá no raiz, dentro da pasta do NG Plus, e aqui é que vai estar então o EPLounge, eplounge.exe, né? Então esse é o cara, né, o editor aí que a gente vai utilizar no nosso curso, que já vem com o próprio NG Plus, né? Então é aqui, se você colocar que você quer sempre usar isso aí, daí ele já vai configurar, e toda vez que ele enxergar um arquivo IDF, ele já vai abrir com esse editor EPLounge aqui, tá? Então, no nosso caso aqui, isso aqui é a interfacezinha simples, né, básica dessa interface, né, onde aqui você entra com o arquivo de entrada, input file, né, que é o nosso IDF, e entra também com o header file, né, o arquivo climático, né, nesse caso aqui ele já puxou automático lá da cidade de São Francisco, né, mas nós estamos concentrando aqui o nosso interesse em editar e alterar os dados ali ou construir, né, o arquivo IDF, né. Depois aqui, nessa mesma interface, a gente pode rodar a simulação, né, nessa tecla aqui do Simulate, né. Mas vamos concentrar a nossa atenção agora em cima do arquivo IDF, né. Então, aqui nessa interface eu também tenho a opção de abrir como um arquivo de texto, né, e vai abrir o mesmo bloco de notas que eu já tinha aberto anteriormente, né, ou esse do lado aqui, ó, que é um IDF, um editor de IDF, né. Então, se eu clicar nesse editor de IDF, aí vai abrir essa interface aqui, ó. Então, agora eu estou editando o IDF, e esse editor de IDF do próprio NG Plus aqui, ele apresenta os vários objetos, né? Então, se você olhar aqui, tem alguns que têm alguns objetos cadastrados, nesse meu exemplo, né? E alguns estão em branco, né? Não necessariamente, quando você vai fazer uma simulação, você precisa preencher todos os campos possíveis de objetos, né? Claro que existe umas especificações mínimas que cada IDF tem que ter para poder rodar, né? Eu preciso ter a geometria da edificação, eu preciso ter os materiais que compõem essa geometria, né? E assim por diante, né? Então, aqui é só uma forma mais simples, né? De fazer uma edição. Então, uma primeira questão que eu quero ensinar vocês aqui é, quando você abre aqui, ele vai apresentar todos os objetos que podem existir dentro de um IDF, e vai estar apresentando aqui os que estão preenchidos. Notem que aqui existe ali, ó, esse objeto chamado versão aqui, que é o version, né? Ele está lá com um objeto preenchido. Tanto é que ele está azul ali, né? E aqui embaixo é os campos. Olha, a identificação de qual versão. Esse IDF foi escrito, né, para a versão do NG Plus 9.6. Lembrando que agora nós já estamos lá na 21, né? Mas outro objeto aqui, ó, Simulation Control, né? Ele está com um preenchimento lá, né? Se a gente rolar um pouco mais para baixo, vai ter o material, né? Ó, o material, ele tem 10 tipos de materiais já configurados aqui, ó. E se vocês olharem, então, cada objeto desse aqui, ó, quando você vem aqui para baixo, ó, objeto 1, objeto 2, objeto 3, corresponde a um material que ele cadastrou lá dentro. Não necessariamente ainda definiu que compõe uma parede ou não compõe, mas é um tipo de material. Argamassa é um material, tijolo é um material, concreto é um outro material, vidro é outro material, né? Então, assim, cada material tem que ser especificado com as suas características, né? E aí vem aqui as características, aquilo que a gente viu lá, ó, cada linha que tem aqui à esquerda, já consigo colocar em tela cheia. Melhorou um pouquinho, né? Esse aqui também. Então,
tela cheia aqui, eu vejo que existe 10 tipos, 10 objetos aqui dessa categoria material, né? E lembrando lá que cada linha lá desse objeto, de cada objeto, segue aquela lógica lá. A primeira linha é nome, a segunda classe de rugosidade, depois a espessura do material, condutividade, densidade e calor específico, né? E é isso que está preenchido para esses 10 materiais. A absortância térmica, a absortância solar e a absortância visível não é um dado essencial, digamos assim, para que ele faça a simulação. Claro que se você tiver essa informação, melhor, né? Mas nesse caso aqui, por exemplo, o que é extremamente necessário, né, é o que está sempre em azul aqui grifado, né? Então, por exemplo, se eu entro num outro aqui, ó, que é um material que não tem massa, né? Novamente, aqui tem 6 opções, né, de dados que tem que ser entrados para essa categoria de objeto, né? Só que ele vai dar erro se você não preencher esses 3 primeiros que estão em azul escuro aqui, né? Os outros são, digamos assim, especificações opcionais que você pode colocar ou não. Ok. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, né, é que aqui então estão listadas e tem, se eu rolar aqui, tem todas as possíveis objetos, né, que é uma imensidão de objetos aí que podem ser preenchidos, né? Então, quando você abre um IDF, tem alguns objetos preenchidos aí, né? Se eu quero minimizar essa informação ali, o que eu posso fazer aqui é dar Ctrl L, né? Quando eu faço Ctrl L aqui, ó, ele simplesmente fecha, né, e mostra só os objetos que estão preenchidos, ó, que são bem menos. Se eu quero mostrar os que não estão preenchidos, volto a dar Ctrl L e aí volta a aparecer os outros objetos que não estão preenchidos também, né? Então, nesse primeiro vídeo, eu queria mostrar isso, né? Então, qual é o editor de IDF que a gente utiliza, né? E como ele tem as suas funcionalidades. Depois a gente, então, nas próximas aulas, começa a explorar a introdução de cada informação mínima que eu preciso nesse arquivo IDF. Obrigado.